Eduardo Bolsonaro já disse que Mourão, o vice, tem a disposição de mandar brasileiros libertar os venezuelanos daquele regime autoritário que existe na Venezuela. Em outras palavras, existe a intenção de mandar jovens brasileiros lutarem e morrerem na Venezuela, para que o povo venezuelano fique livre para entregar as suas reservas de petróleo para os Estados Unidos. Claro, daqui a pouco eu falo dos problemas existentes naquele país, que não tem santo, ressalte-se. Mas antes é preciso deixar claro algumas questões relacionadas a países estrangeiros. Ora, uma política fascista tem como ingrediente os aspectos imperialistas, mas o nosso fascismo tupiniquim parece estar comprando uma briga que é dos americanos e já começa a deixar claro que a intervenção em um outro país poderia ser uma questão necessária. Uma agressão militar a um país estrangeiro se dá normalmente quando existe alguma ameaça vinda da outra nação, que não é o caso. Mas o argumento seria então humanitário, ou seja, libertar o povo de um regime cruel e desumano. Será que você, como pai, mãe de jovens pobres, preferencialmente negros, concordaria que o Brasil enviasse seus filhos para lutar com gente acostumada a guerrilhas, que possui milícias bem treinadas, que tem um nacionalismo típico de regimes autoritários? Vamos entender o caso, entender aquela situação política daquele país. Os extremos venezuelanos, esquerda, direita, possuem características, acreditem, semelhantes. Não é fácil concluir qualquer coisa sobre a Venezuela a partir do momento que você faz uma análise tentando ser imparcial. Aquele pequeno país, até onde a gente sabe, possui as maiores reservas conhecidas de petróleo do planeta, que são muito cobiçadas pelos americanos, especialmente pela proximidade entre Estados Unidos e Venezuela. E se de um lado a ganância dos americanos pelo petróleo venezuelano gerou uma oposição fascista, a solução encontrada pelos governantes desse povo para enfrentar seu poderoso adversário, tal como adotado em alguns países da Europa fascista anterior à Segunda Guerra, foi uma solução militar que legitimou pelo voto o tenente-coronel Hugo Chávez, que já foi elogiado a exaustão por Bolsonaro, que torceu no passado para que aquela ideologia chegasse aqui. Parece que está chegando. Mas até então, enquanto Chávez estava vivo, o ex-presidente norte-americano Jimmy Carter assegurava ao mundo que a Venezuela vivia um regime democrático. Disse Carter: a Venezuela tem o melhor processo eleitoral do mundo. Com a sua morte de Chávez, assume seu vice Nicolás Maduro no auge da queda internacional dos preços do barril de petróleo. Maduro, tanto quanto Chávez, enfatizou a necessidade do combate ao governo americano. Então Maduro estimulou o aumento das milícias e criou um estado paramilitar muito forte, que tem ajudado a lhe garantir a permanência no poder. A oposição também usa grupos paramilitares violentos. O extremismo nacionalista é outra característica do governo autocrata venezuelano. Se a oposição venezuelana tem um perfil entreguista, Maduro, com seu discurso nacionalista, assombra os venezuelanos com fantasmas que existem e que também não existem. Aliás, Maduro, com liderança no Congresso, criou normas que permitiu a ele o controle do Supremo Tribunal de Justiça venezuelano, culminando com a ampliação dos quadros de lá, que tomam decisões sempre favoráveis às suas pretensões. Algo parecido com a proposta do candidato Bolsonaro, que idealiza também ter o controle do judiciário brasileiro, pois pretende aumentar de 11 para 21 os ministros do STF. Bolsonaro já elogiou várias vezes o regime venezuelano e defendeu que essa filosofia chegasse ao Brasil. Na Venezuela, como um regime autoritário, resta pouco espaço à crítica consciente. Todos que contestam o atual governo venezuelano, pelo menos que estão lá, são americanistas, inimigos da Revolução Bolivariana, inimigos dos libertadores das Américas. Eu não estou falando do campeonato, não.
Eu estou falando dos libertadores das Américas. Vamos estudar sobre isso. E com uma oposição corrupta e sem escrúpulos, fica menos trabalhoso você controlar a vida das pessoas, a decisão das pessoas. Não acredito em soluções não negociadas para a Venezuela. Existem, aliás, interesses russos e chineses naquele país, e uma guerra afundaria os cofres públicos brasileiros, poderia ceifar a vida de centenas ou até milhares de jovens brasileiros, iria gerar um caos na América Latina. Eu não inventei essa notícia, mas tenho a obrigação de alertar as pessoas. Estou tentando. No mais, valeu!